Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ. No vídeo de hoje trataremos da súmula vinculante 21, mas antes de começarmos a tratar dela, peço a quem nos assiste que se inscreva no canal se tiver interesse de acompanhar o comentário a outras súmulas e aos artigos do CTN que são tratados no quadro Dissecando o CTN e aos sábados também para receber indicações de leitura. E que não se esqueça de curtir este vídeo e ao final dele deixar suas impressões na caixa de comentários. Mas vamos então à vinheta e ao comentário à súmula 21, súmula vinculante 21 do STF. De acordo com a súmula vinculante 21 do STF, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. E é bem interessante estudar a evolução do assunto e a evolução da jurisprudência do STF que culminou com a edição desta súmula. Nos anos 90, até os anos 90, não se exigia, no plano federal sobretudo, garantia para que o recurso administrativo pudesse ser apreciado na segunda instância. Mas o Conselho de Contribuintes, o então Conselho de Contribuintes, hoje chamado CARF, possuía em algumas matérias entendimento bastante favorável aos contribuintes, entendimento bastante imparcial, e isso fez com que surgisse no âmbito do Poder Executivo uma intenção de limitar o acesso ao Conselho de Contribuintes. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, editou-se uma medida provisória que tinha a finalidade de fazer essa limitação. Essa medida provisória estabelecia que o contribuinte, depois que tivesse o julgamento em primeira instância, nas delegacias regionais de julgamento, ele teria um prazo para ir ao Conselho de Contribuintes ou ao Judiciário, ele não poderia usar os dois. Então a ida ao Conselho de Contribuintes ela era alternativa ao Judiciário, e para ir ao Conselho de Contribuintes o contribuinte precisaria depositar 30% em dinheiro do valor do crédito tributário discutido. Depois a legislação foi modificada para que essa exigência de depósito em dinheiro pudesse ser feita também, a garantia pudesse ser feita também com bens. E isso foi questionado à época junto ao STF, várias ADIs foram propostas. O STF deu a liminar para afirmar inconstitucional o artigo que trata do prazo para ingresso ao judiciário ou da alternatividade entre Conselho de Contribuintes e Judiciário. Essas vias não se excluem, então o contribuinte pode fazer uso da via administrativa e depois a lei não pode excluir dele o acesso ao judiciário, como estabelece o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, mas o STF não deu a liminar em relação à garantia recursal. Isso fez com que muita gente saísse dizendo que não existia o direito ao duplo grau de julgamento na via administrativa, que isso não era uma garantia fundamental do contribuinte, que o Conselho de Contribuintes poderia ser inclusive extinto, e quem pode o mais pode o menos, então ele também poderia ser objeto de restrições no que diz respeito ao acesso a ele. E durante muito tempo assim permaneceu a jurisprudência do STF. Mas isso é um sinal para que a doutrina, para que os estudiosos do direito, a literatura jurídica, não fique apenas repetindo o que o STF diz. Embora seja importante conhecer o entendimento atual das cortes, por uma questão pragmática, é importante fazer uma análise crítica desses entendimentos das cortes, até para que as cortes, tenham algum tipo de crítica ao seu trabalho e possam exercer algum tipo de reflexão e, eventualmente, aprimorar a sua jurisprudência. E foi o que aconteceu nesse caso. O STF, depois de, por muito tempo, manter esse entendimento, julgou recursos extraordinários, nos quais a questão foi recolocada e o STF declarou inconstitucional a exigência do depósito recursal. E aí se pergunta, por que então editar uma súmula vinculante? Depois de julgado esse recurso extraordinário, os contribuintes que moviam recursos, apresentavam recursos administrativos, tinham feita a exigência do depósito recursal e diziam, mas o Supremo já afirmou inconstitucional esse depósito. E as autoridades da Receita Federal diziam, não, mas foi só entre as partes daquele recurso extraordinário que essa decisão produziu efeitos. Você vai ter que fazer o depósito. Ou então vá para o judiciário. Aquela típica postura de você tem razão, mas vá para o judiciário. Então isso nos mostra o que de fato faz com que o nosso poder judiciário seja assoberbado.
Os contribuintes então foram ao judiciário, então cada vez tinham que mover novos mandados de segurança para ver conhecidos os seus recursos administrativos, mesmo sem um depósito recursal. E aí, então o Supremo julgou uma ADI com efeitos erga omnes, afirmando inconstitucional o dispositivo inserido no decreto 7235 que exigia a garantia do depósito recursal. Mas mesmo nesse caso, a Receita Federal deixou de exigi-lo, porque julgada a ADIM, mas alguns estados haviam imitado a legislação federal, replicado a exigência do depósito recursal nas suas leis estaduais em relação aos seus processos administrativos tributários. E esses estados então diziam para os contribuintes: vocês têm que fazer o depósito recursal, porque a ADI só vale em relação à lei, só produz efeitos em relação à lei da União e não em relação à minha, embora o conteúdo fosse o mesmo. E aí isso fez com que o STF terminasse editando a súmula vinculante para resolver de vez o problema da desobediência do poder público aos seus entendimentos, que levavam a um desnecessário assoberbamento do poder judiciário. Então hoje encontra-se sedimentada, inclusive com caráter vinculante, a ideia de que não se pode exigir garantia recursal como forma de acesso à segunda instância administrativa. Por quê? Porque isso viola o princípio da gratuidade do processo administrativo, que a Constituição diz ser assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas. Isso viola a isonomia, porque alguns contribuintes têm como fazer essa garantia e outros não. E viola também a própria ideia de devido processo legal substantivo. Esses, basicamente, foram os fundamentos do entendimento do STF, que levou à edição da referida súmula. Se tiver gostado deste vídeo, não se esqueça, como disse no início, de curti-lo, de deixar na caixa de comentários suas impressões a respeito da súmula vinculante 21 ou de algum outro tema ligado ao direito tributário e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!